Começa na próxima segunda-feira a Conferência da ONU sobre o Clima. No total, 147 chefes de Estado e de governo serão aguardados na França para a abertura da COP21. Para garantir a segurança do evento, depois dos atentados que aconteceram em Paris, 8 mil policiais foram mobilizados nas fronteiras da França e outros 2.800 serão deslocados para a sede da conferência em Le Bourget, no subúrbio de Paris. Durante a conferência, os países tentarão chegar a um acordo global para limitar o aquecimento abaixo de um limite administrável, tanto para os ecossistemas quanto para as economias. A secretária do Meio Ambiente de São Paulo, Patrícia Iglesias, vai à conferência e conversa com a gente agora aqui no Morning Show sobre o assunto. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Obrigado pela tua presença aqui no Morning Show para conversar com a gente sobre um assunto tão interessante, tão atual, crucial para a humanidade, eu diria, né? Dentro de todos os âmbitos, né? Obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui falar com a gente. Bom, o problema tá aí para todo mundo, seja no âmbito do quarteirão, da casa, do quintal, do quarteirão, ou no âmbito global, de uma forma mais universal mesmo, do planeta todo, né? Estamos diante de uma questão. Quais são as ações? Eu poderia começar perguntando quais são as ações em que você, à frente desse departamento, toma e vê acontecendo de positivas no sentido de chegar a esse objetivo que todo mundo busca? Olha, todos os países ofereceram ou estão oferecendo uma contribuição para a redução das emissões. Eu trabalho, obviamente, à frente de uma Secretaria de Estado e o que é interessante em relação a essa COP especificamente é essa tendência de trabalhar com o papel dos estados, o papel dos municípios, porque eles estão mais perto das pessoas. O Estado de São Paulo lançou um protocolo climático, trabalhando com várias empresas no sentido da redução de emissões. Então, acho que isso é uma contribuição interessante para aquilo que o Brasil está oferecendo como uma meta para a Conferência do Clima. Fala, Paulinha. Queria saber quem são as empresas, quais as empresas, em que setores que contribuem aí com a maior quantidade de emissão de gases. De que setores? Olha, a gente tem, por exemplo, no setor de transportes, tem muitas emissões por conta do combustível que é utilizado. Na parte de energia, a gente precisa mudar um pouco essa matriz energética, então esse também é um problema sério. Mas o nosso protocolo, ele trabalha com várias áreas. Você tem, por exemplo, a Associação Paulista de Supermercados. E no caso dos estabelecimentos comerciais, né, existe uma questão da refrigeração, por exemplo, que também emite bastante. Então, houve um compromisso de redução de emissões. A gente não quis trabalhar só com a questão das emissões. Então, são 4 pontos, basicamente. Emissões, que é o principal para uma conferência do clima, mas também eficiência energética, eficiência hídrica e responsabilidade socioambiental. Então, são empresas de várias áreas, na verdade. Agora, quando a gente acompanha, e eu pude acompanhar outras conferências do clima anterior, a gente tem mais ou menos aquela sensação, para traduzir para o ouvinte, que é a sensação da promessa de ano novo. Eu digo, olha, em 2016 eu vou emagrecer, mas eu não digo se eu vou procurar um nutricionista, eu não digo se eu vou na academia, eu não digo como eu vou emagrecer. E uma crítica que os ambientalistas faziam, justamente às propostas que estão sendo apresentadas nessas conferências, é isso. Quer dizer, a gente precisa reduzir. Mas como? Onde exatamente nós vamos cortar? Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, vocês já botaram, vamos cortar aqui, aqui e ali? Porque, por exemplo, a frota de ônibus que deveria virar uma frota com combustível sustentável e tudo mais, isso já ficou para mais adiante, porque não vai dar, porque é mais caro. Mesmo os veículos híbridos, né? Então, assim, já tem exatamente, olha, nós vamos cortar e vamos cobrar das empresas que façam isso, temos essas metas, quer dizer, vamos no nutricionista, vamos para academia? Vamos para academia, pelo menos do ponto de vista da Secretaria do Meio Ambiente, porque ao lançar esse protocolo, a própria Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB são aderentes. Acho que isso é fundamental, né? O setor público não pode trazer propostas para a iniciativa privada e dizer, olha, façam e eu não vou fazer. Então, nós aderimos também e vamos trabalhar internamente. Nós estamos num processo hoje de buscar uma renovação da matriz energética dos prédios públicos. Então, a gente está buscando alguns fundos que viabilizem isso. Existe um projeto piloto da Secretaria de Energia que é de mudança na matriz energética do complexo das clínicas.
usando fotovoltaica e gás natural. Isso dá uma diminuição muito grande, porque existem muitos geradores que são a diesel. E um hospital, a gente sabe, um complexo, né, é o maior da América Latina, não pode ficar sem energia. Então, mesmo mudando para fotovoltaica, precisa ter uma energia de base que garanta o tempo todo. Então... Não, só com relação aos carros, aos automóveis ainda, né? A gente vive nessa confusão, o que é, o que não é. Tinha o controlar que fazia essa verificação nos veículos, se estavam ali em condições perfeitas de funcionamento para não emitir a mais, né, os poluentes no ar, para não jogar na atmosfera. Agora não tem mais o controle. E a gente percebe em outros lugares já uma ação mais desenvolvida, mais à frente com relação a isso, com blitz, com profissionais conferindo ali no carro. Aqui a gente não vê muito isso. E um país, e um estado que é o maior, pelo menos mais populoso e que talvez proporcionalmente gere mais poluição, a gente não vê isso efetivamente acontecendo, né? Para controlar, porque numa cultura onde o automóvel é o centro e o automóvel se apresenta como um dos principais e mais graves poluidores do meio ambiente, isso deveria estar muito mais encaminhado, né, secretária? Olha, eu concordo, mas também é importante a gente ter a noção de que o transporte público, os ônibus, a frota de ônibus, polui muito. A própria sistemática do controlar, ela não fiscalizava todos os veículos. Então, os mais antigos, que são os mais poluentes, acabavam continuando. E não tinha um incentivo para troca desses veículos, coisa do gênero, né? Então, o que eu acho, por exemplo, em termos de município de São Paulo, que a gente está nessa fase de novas concessões, né, que teria que ser pensado para os próximos anos, pelo menos metas por tempo, para a mudança desse combustível. Isso sim teria um efeito muito grande. E eu posso dizer que no âmbito do Estado a gente está pensando um pouco nesse sentido, mas para nós a nossa competência seria somente no transporte intermunicipal. É uma preocupação que nós temos, né? Porque se você coloca metas para esses concessionários de substituição dos combustíveis, acho que esse traz um benefício bem consistente em termos de redução de poluição. Secretária, às vezes eu olho o noticiário quando se discute do meio ambiente, eu acho tudo muito longe, porque aí fala assim, a meta é reduzir tanto, mas a China não quer, porque se a China reduzir, ela deixa de vender o Tupperware que vai chegar aqui, né, baratinho, ou a camiseta que vai chegar aqui baratinha. Aí você vê que os Estados Unidos também fala, tal, não sei o que lá, mas eles desmatam um monte para criar grandes condomínios, para criar grandes resorts, enfim, todo mundo quer a praia progresso, bonita, digamos. A praia bonita e planejada, e não necessariamente coisa. Não é, a questão é assim, se discutir, tem o combustível tal para o ônibus, a gente pode tirar o diesel e botar tal coisa, não fica muito longe da nossa realidade, quando no dia a dia, por exemplo, o cara vai ali na esquina, no Xing Ling, que tem em qualquer cidade, e aí compra aquele produto que veio da China que não tem o compromisso. A questão não é, quando se fala de meio ambiente, talvez discutir menos em Paris e trazer mais para cá, para mim a responsabilidade, isso aqui está sendo produzido lá, você também pode reciclar a sua garrafa e... Olha, você tem razão. Essa mudança tem que ser uma mudança de cultura, né? Em termos de Brasil, infelizmente, a história do jeitinho brasileiro ou de ter algum tipo de vantagem é muito forte. Então, a pessoa ela não entende que comprar no Xing Ling é um problema ambiental. Ela acha que o problema ambiental é da empresa que vai emitir poluentes, enfim. Então, sim, a gente tem que trabalhar muito na questão da educação, na mudança de postura. O que eu costumo dizer é o seguinte, muitas vezes não basta informar as pessoas, essa informação tem que se transformar num conhecimento, onde a pessoa incorpora aquilo e muda, né? Então, os desafios são muitos. Acho que a gente tem que trabalhar tanto na questão das pessoas quanto do ponto de vista das empresas, que aí tem emissões bem maiores e, enfim, também significativas. E no caso são dois fatores. Do envolvimento das empresas, a impressão que se tem, e quando a gente vê essas reuniões todas acontecendo, né, e os debates, e os rascunhos,
são dois polos, né? Você tem o meio ambiente e do outro lado você tem o progresso. E muito embora não sejam lados opostos, eles são colocados como opositores ali. Você só pode avançar se você não tiver toda a burocracia ou se você não tiver de pensar no meio ambiente. Como é que essa equação funciona? De fato, o meio ambiente ele é um obstáculo para o progresso? Ou seja, se as nações todas adotarem políticas que preservem o meio ambiente, elas vão frear o desenvolvimento? Vão ser menos ricas por isso? Até porque na nossa cultura, né, Ares, isso aí é uma coisa, são excludentes, né? Exatamente, ou quando você não tem são, o progresso, ou você destrói o meio ambiente, desmata e cria uma situação que gera mais problemas. Né? Olha, isso foi a posição do Brasil na Conferência de Estocolmo, em 1972, onde se usava a frase: a pior poluição é a miséria, então a gente tem que se desenvolver. Eu acho que hoje não dá mais para usar esse conceito. Na verdade, o meio ambiente não deve ser visto como um entrave. Por quê? Cuidar do meio ambiente, preservar ou emitir menos é sinônimo de eficiência, é sinônimo de lucro. Ninguém está fazendo isso porque, olha, a empresa é boazinha. Não, ela tem um reflexo na imagem, ela tem um reflexo no lucro. Então, a gente tem que abandonar essa ideia. Essa ideia está errada. O meio ambiente, na verdade, contribui para uma maior eficiência naquela atividade econômica. É que, de algum modo, quando a gente observa isso, por exemplo, os orgânicos, eles não poluem, você usa menos defensivo, tem uma série de argumentos em prol dos orgânicos. Quando você chega na prateleira e você olha o preço da alface orgânica e daquela que é produzida pelo método tradicional, há uma diferença enorme. Então, para o consumidor, a imagem que passa é essa, de que custa muito mais se você preservar o meio ambiente. É um pouco isso, a mensagem que chega é um pouco essa, não é, secretário? Então, é que na verdade também envolve a lei da oferta e da procura. Então, enquanto a gente tem menos gente adquirindo os orgânicos, eles vão estar num custo muito maior. Sim. E depois, quando mais gente aderir, a gente consegue reduzir os custos. Então, essa é a lógica de mercado. Não dá para fugir da lógica de mercado, tem né? discussão aí para muito tempo. Com né? certeza. Patrícia, infelizmente, nosso tempo está apertado aqui. Eu queria que você finalizasse dizendo qual é a prioridade, de forma bem objetiva, qual a prioridade do Estado no sentido de melhorar a nossa condição. Olha, a prioridade do Estado é trabalhar conjuntamente com o setor privado, buscando essas reduções do ponto de vista de emissões. O nosso protocolo é um protocolo voluntário. Acho que nós já deixamos para trás aquela ideia de ficar simplesmente exigindo o cumprimento da lei. Vamos para um passo além. Vamos fazer algo que é possível, viável e que vá além do que a lei te pediu. E as empresas aderiram, estão trabalhando nesse sentido. Então, essa é uma prioridade muito grande para nós e levar tudo isso que nós estamos aprendendo com as políticas das empresas para políticas públicas, trabalhando com os municípios, levando esse benefício para os municípios e para as pessoas, para a sociedade. Ok, eu agradeço a você, Patrícia Iglesias, ela é secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Obrigado pela tua presença aqui no Morning Show. Obrigada. Boa viagem, né? Obrigada. Vai lá, dá um grito lá. Agora 10h30.